Pronto. Então, do Maravilha. latim, duto vem de condução, né? Uma definição funcional seria o seguinte: um conjunto de tubos interligados, né, com mais componentes, acessórios, procurando transportar ou transferir fluido de um ponto geograficamente diferente para o outro, tá? Aí, nos slides que vocês receberam por e-mail, tá? Tem outros slides que não vêm ao caso, mas tem, eu chamo a atenção de definições que nós temos das portarias e outros regulamentos. Então, no regulamento SGSS, né, nós temos a definição mais genérica, abrangente, produto submarino, que seria um conjunto composto por tubos, trechos, tramos ligados entre si, mais os componentes, destinado à movimentação de fluidos. E aqui já tem uma coisa mais genérica: entre equipamentos submarinos, instalações submarinas, ou entre instalações marítimas e terrestres, podendo ser rígido, flexível, polimérico, híbrido, dentre outros. Uma coisa interessante, uma observação, isso aqui não é crítica, aqui nós estamos falando pontos sobre o assunto e trazendo propostas, tá? Então, esse é o objetivo da apresentação. Essa definição que está no regulamento do SGSS, ela não está disponível num glossário que a gente encontra no site da ANP, onde você, por ordem alfabética, né, A, B, C até Z, Y, você vai clicando e vai vendo definições, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção. Aí, para o lado da ABNT, né, nessa norma de sistemas de transporte por dutos, a definição de duto submarino também não está disponível. Chamo a atenção, né, da necessidade da gente estabelecer uma taxonomia para a nossa indústria, seja dutoviária, terrestre e submarina, né, no país. E essa taxonomia, é importante que ela seja consensada entre o regulador, a gente já viu que a ANP já colocou algumas definições, na ABNT também tem outras normas, alguns operadores também têm definições nas suas normas de dutos, né? Pelas autoridades, pelos fornecedores e pelos prestadores de serviço. Por que eu acho que é importante e é uma necessidade, tá? Porque quando você não tem clareza sobre o que você está falando, pode, em determinadas relações formais, né, você pode ter impactos jurídicos, né? Por exemplo, o escopo, o duto está indo da conexão tal para a extremidade tal, mas sabe-se exatamente qual é essa extremidade? Ou então, por exemplo, num serviço, né, um teste hidrostático. Esse teste hidrostático ele precisa ser definido claramente. Ele vai comprovar, vai demonstrar as propriedades mecânicas dos tubos do duto, ou eu estou só querendo testar a estanqueidade disso? Então, isso começa a afetar a parte jurídica, a parte de segurança. Não, eu fiz o teste hidrostático, mas na realidade foi feito um teste de estanqueidade e na realidade não foi comprovada a característica mecânica. Então, pode causar um problema técnico de segurança. Ou então, eu contrato um serviço entendendo que é uma coisa e na hora é entregue outra. Isso vai acabar gerando custos e problemas jurídicos, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, o que é proposto, né? É proposto que a gente tenha um glossário, tá? Isso já foi levado em 2016, eu sou persistente, da comissão de dutos do IBP, teve a participação nessa oportunidade do CTDUT, né? A ideia naquela época, naquele momento, era possível, inclusive, a gente viabilizar um Wikidutos, tá? Onde tinha, assim, então, definições direitinho, né?
e a gente faria uma coisa ativa, né? Mas a proposta não foi adiante e está ativa. O CTDUT está começando uma nova gestão e o cenário da indústria também mudou, tem novos entrantes, novas participações, e é importante que a gente comece a estabelecer claramente as coisas com que a gente trata na nossa indústria. Bom, uma definição abrangente, né? É a mesma aquela conjunto de tubos para conduzir fluidos, mas aqui eu acho que é importante a gente frisar, contendo a pressão, seja essa pressão interna ou externa, tá? Mantendo o mesmo nível de segurança, tanto intra quanto extramuros, né? Lá a bordo da plataforma, produto flexível, depois ele vai até, por exemplo, na primeira válvula na praia. Tá? Então, a gente precisa assegurar, né? Estamos falando que ele contém a pressão com nível de segurança e dentro de um risco tolerável para o operador. E esse nível tolerável para o operador, ele tem, ao mesmo tempo que estar, vamos dizer assim, tolerável para as autoridades, para o regulador e para a sociedade. Aí, sem querer polemizar, né, nesse aspecto de conter a pressão, a gente vem aqui para os dutos feitos de compósitos, né, onde algumas camadas de polímeros, elas não têm a capacidade, a estrutura delas não consegue reter moléculas leves, tipo metano, CO2, né, H2S, água, nitrogênio. Então, isso é um aspecto que a gente deve ter sempre em mente. Bom, falado então sobre o elemento principal sobre o qual a gente está aplicando o gerenciamento de integridade, então agora vamos falar sobre gerenciamento da integridade. Então, vamos ver a construção disso, né? E aí eu pego assim os acidentes, né? Os acidentes são lamentáveis que eles ocorram, né? Mas sempre trazem muitas contribuições, tá? Então, antes de começar aqui a listar, eu quero mostrar aqui embaixo, tá? Na apresentação, tem um vídeo sobre um acidente que ocorreu, foi o maior acidente de aviação mundial. Ocorreu em 97, acho que foi na Ilha da Madeira. Tá? O que aconteceu lá? Acabou que 190 e poucas pessoas morreram. Bom, não vou mostrar porque é longo e também os interessados podem olhar depois, mas dos acidentes, tá? A primeira coisa que a gente tem são lições aprendidas. Tá? Então, desse acidente, que foi uma coisa assim chocante, porque a aviação junto com os dutos, é uma das atividades que são mais seguras, né? Esse acidente foi tão chocante que o pessoal mudou toda a procedimentação de aviação em aeroporto. Vamos dizer, na realidade, o acidente foi um avião da KLM passando por cima da Panam. Tá? 2747. Aí o que aconteceu? O pessoal pesquisou por que aconteceu aquilo, e aí a gente, olhando o vídeo, vê que acidente nunca acontece assim por um motivinho só. Na realidade, é uma conjuminação de situações que levam ao acidente. Então, desse acidente saíram novos procedimentos para a aviação. Não vou discutir isso, mas o pessoal foi tão a fundo, né, que chegou a limitar um jargão. E, por exemplo, a linguagem que é utilizada na navegação é sempre em inglês. Então, temos várias pronúncias, né, e vários níveis de conhecimento. Então, uma das coisas que se utilizava antigamente era a torre mandava hold, então o cara parava o avião esperando uma ordem. E
também tinha row, para você correr na pista. Eliminaram esses dois verbos, é proibido, porque num rádio, né, e com pronúncias assim, às vezes um pouco diferentes, row e hold, dá muita confusão. Bom, acidente também causa perda de imagem, de confiabilidade da operação. Por exemplo, aí de novo, aviação. Em Congonhas nós tivemos aquele primeiro acidente na decolagem, que o reverso abriu, e depois num pouso com chuva, que o cara não parou e entrou no próprio depósito de carga da companhia dele. Perdas financeiras. Quem se lembra do acidente da Baía de Guanabara, com duto, e a gente observa que de vez em quando a gente vê na frente da sede da empresa protestos e manifestações, e compensações, às vezes até de pessoas que nem foram diretamente afetadas. Então, a perda financeira é uma coisa descomunal, né? Um outro ponto, responsabilização civil e criminal, processo e prisão. Brumadinho, o presidente da companhia, consultores de certificadoras, né, foram presos, né? E aí o seguinte, a gente vai voltar mais adiante sobre isso, né? O mote que esse presidente que foi preso trouxe para a companhia era acidente zero, né? Então, olha a situação que a gente tem, né? Demandas da sociedade, vamos dizer, Brumadinho e Mariana. Quantas vezes a gente viu na TV aqueles protestos, demonstrações, o pessoal mostrando a vítimas, os problemas que impactaram aquelas sociedades onde ocorreu o acidente. E uma coisa interessante, vamos dizer assim, é que esses acidentes provocam cobranças das autoridades. Vocês alguma vez tinham ouvido falar das barragens que a gente tinha? Pois depois de Brumadinho, apareceu, não me lembro quantas, mas tínhamos 10 barragens que estavam em situação críticas, né? E por quê? Porque houve uma fiscalização brutal, né? E foi brutal e foi correta, porque o risco foi avaliado e efetivamente aquelas barragens estavam debilitadas, né? E uma coisa também que ocorre, vamos dizer assim, em indústrias organizadas, tá? E a nossa indústria de dutos é uma indústria que é bastante organizada e a gente tem que sempre se preocupar em mantê-la organizada. As comunidades são muito importantes. É a reação da indústria. Então, normalmente, quando ocorre um acidente, a reação da indústria organizada é procurar normatizar e buscar novas tecnologias, né? Então, a gente vai ver ao longo da apresentação como é que isso ocorreu. Então, nesses acidentes, o que deu de errado? Então, a gente vai ver que não havia procedimentos, os procedimentos eram equivocados, eles não previam todos os cenários, não havia uma avaliação correta de risco, ou então, pior, quando a gente olha para trás esses acidentes que eu falei, havia o risco e o risco ou era omitido para a alta administração, ou então o alto risco sabido pela alta administração não era comunicado para a sociedade, né? Nem para as autoridades, né? Então, essa coisa precisa ser transparente. Gestão da mudança é um ponto chave para evitar acidentes, tá? A parte de segurança, vamos dizer assim, tem que ter bases técnicas para a gente justificar o que pode e o que não pode. Não dá para ser no achômetro. Não, Deus ajuda.
Não, Deus protege só os inocentes. O ingênuo não passa. As normas, né? As normas precisam ser, elas sempre estão sofrendo atualizações. Para quê? Para justamente procurar se atualizar em relação aos mecanismos de falha, né? E também as novas tecnologias que a gente pode usar para controlar esses mecanismos de falha. Mas uma coisa assim que é fundamental, fundamental em acidente, tá? E integridade é a liderança. Essa liderança, ela é pela alta administração, ela é pela gerência dentro da empresa, é a liderança pelo regulador, é a liderança pelas autoridades, né? E a liderança com base técnica, isso é muito importante. Bom, a construção, então, dessa gerenciamento de integridade, a gente tem alguns fatos marcantes, né? Então, teve uma explosão do gasoduto em 1937, no Texas, né? Que matou 298 crianças, uma tragédia. E a partir desse acidente, todos os dutos os transmission lines, né? Os dutos de transporte de gás natural passaram a ter odorizante. Uma ironia desse acidente é o seguinte: esse duto passava junto à escola. E no prédio da escola tinha um quadro negro. Para vocês aí, pessoal novo, o quadro negro existiu alguma vez? E é o seguinte, tinha lá uma menção: agradecemos à indústria de óleo e gás e os transportadores, né, de petróleo e gás por proporcionarem impostos e que levaram à construção dessa escola. E a gente teve um acidente. Depois, a gente teve, em 68, um outro gasoduto que explodiu, e aí saiu the National Gas Pipeline Safety Act, tá? Uma lei de segurança para a coisa. Em 93, a gente teve esse vazamento aqui de gás, de óleo combustível, 10 mil barris, é muita coisa. 94 foi um outro de 20 mil. E interessante que, e triste, né? Em 94, a gente teve uma explosão desse gasoduto, e esse gasoduto chamou a atenção. Não morreu ninguém, mas ele era a 30 milhas de Nova York. Então ficou aquele cogumelo de fumaça e coisa assim. Tiveram que evacuar 1.500 pessoas, e no final, no frigir dos ovos, a empresa pagou 25 milhões em 94, tá, de dólares, né? O que chama atenção é que essa empresa aqui, né, do gasoduto de 94, era a mesma empresa lá que teve ruptura na Virgínia, né, em 93, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas situações, vamos dizer assim, que se repetem e não dá abrangência. Tá? Então, desse acidente, houve uma reação pública, Congresso e as agências federais. Em junho de 94, teve essa reunião sobre segurança de dutos, né? Coordenados já pelo OPS, né? Office of Pipeline Safety, né? E começou a se vislumbrar uma estrutura de gerenciamento da integridade de dutos. Aí, em 96, saíram esses códigos, né, de regulamento, né, para dutos líquidos e gás natural. Eles foram, em 96, eles foram sofrendo alterações, aí ao longo de 97, 98, foi aprimorando, né? Em 99, a gente teve esse acidente aqui num duto, 5 mil galões de gasolina vazaram. Morreram 3 crianças, eram lá em Washington, num parque, Washington, não DC, é Washington Estado mesmo. E tinha um parque, um condomínio, e as crianças estavam lá, e no final da tarde deu essa explosão da gasolina, e as crianças morreram. Daqui, como reação da indústria, né, nós tivemos esse API 1160, RP, Recommended Practice, tá? Só que
essa RP aqui, ela dava práticas recomendadas para operadores, ela sugeria, né, práticas recomendadas para operadores de dutos líquidos, né, que fosse implantar o gerenciamento da integridade. Não era uma coisa prescritiva naquele momento. O cara dizia assim, olha, se você for, isso aqui é prática recomendada, né? Agora, esse acidente aqui me chama um pouco a atenção, porque a gente estava, acho que 2000, não, 2002, 2003, a gente participou de uma reunião, acho que foi para a RCI, e o que aconteceu? Num luncheon, o pai de uma das crianças fez uma apresentação. É um troço assim, terrível se defrontar com uma vítima direta ou indireta de um acidente da nossa indústria. Isso mexe com as pessoas, mesmo que elas não sejam daquele país, não era da empresa delas, mas aquela situação, ela realmente mexe com as pessoas. E a gente tem que pensar o seguinte, a gente trabalha com uma indústria que trabalha com elementos perigosos, materiais perigosos, e a gente precisa controlar risco. Bom, no ano 2000, tá, no Novo México, um gasoduto explodiu de manhã cedinho, 5 e pouco da manhã. Era um camping, era um lugar, um parque com uma travessia de rio, e tinha o pessoal acampado lá e explodiu. Bom, a reação da indústria foi, então, criar esse suplemento do ASME B31.8, que é a norma para gasodutos, né? E aí sim, aí ela tinha elementos, requisitos prescritivos, né, de gerenciamento da integridade, avaliação da integridade, plano de resposta à emergência, medição de desempenho, avaliação de risco. Então, aqui estava começando a consolidar as coisas. Aqui, uma coisa interessante que eu quero mostrar é o seguinte, o PHMSA, né, que é o Pipeline Hazardous Material Safety Agency, né, do DOT, ele cuida dos dutos terrestres dos Estados Unidos, ele tem um sistema de assim, relatar os incidentes. Então, os incidentes são classificados pelo dano financeiro, ou pelo montante financeiro que ele representa, em termos de multa, de prejuízo, de tudo mais, né? E aí ele tem uma categorização, vamos dizer assim, aqui tem essa planilha Excel, né? Ele vai colocando todos os dados, né? E depois ele tem um pequeno relato aqui, né? Isso aqui foi o relato desse acidente. Isso aqui é uma coisa interessante que a gente vai falar mais adiante sobre isso. Um momentinho, tá? Aqui o professor, o Dr. Alan Murray, né? Ele fez aqui uma compilação de acidentes, né? E a evolução do gerenciamento de integridade de dutos nos Estados Unidos. Então, aqui tem lá o Bellingham, o Carlsbad, e depois aqui tem o São Bruno, né, em 2011. Tá? Vamos adiante. Uma coisa, só para contextualizar, né, comparar, vamos dizer assim, os países, né? Nos Estados Unidos, no Ministério do Transporte, né, ele tem a PHMSA e mais lá o OPS, né, que tratam da segurança de dutos terrestres, né? E o Departamento de Interior, né, tem o BC, que trata de dutos submarinos, tá? Então, é uma estrutura diferente do que a gente conhece em outros países e aqui no Brasil. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, né? Nos Estados Unidos existe essa NTSB, né, National Transportation Safety Board, que é uma agência federal independente, que ela foi estabelecida pelo Congresso, tipo assim, um troço igual o TCU, né? O Congresso determina lá que, olha, isso aqui funciona assim. E qual a função da NTSB? Né? Investigar
incidentes de transporte. Aqui a gente vai olhar, da mesma forma que a gente olhou aí lá na Penza, né? A gente estranha um pouco, porque a gente não vai ver só acidente de dutos, a gente vai ver acidente rodoviário e acidente de barco, embarcação dentro, intracostal, e também acidentes de aviação. E aqui eu estava pesquisando e aí observei o seguinte: vocês devem ter visto aí na rede aquele carro Tesla que foi abalroado e partiu em dois. Pois entrando lá nos arquivos da NTSB, você vai ver o relatório, né, de como é que aconteceu a investigação. Mas o mais importante de tudo, tá, é o seguinte: por lei, a Penza tem que responder às recomendações de segurança emitidas pelo NTSB após investigação de acidente. Concluiu a investigação de acidentes. Então causou isso, foi causado por isso, por aquilo outro. Ele vai emitir uma recomendação de segurança e a Penza vai, vai publicar e vai mandar para a indústria aquela recomendação de segurança. Tá? Então, isso é uma coisa super interessante. E aí a gente olha o nosso Brasil. Nós temos lá, então, nos Estados Unidos, tem lá as agências, o Penza e o BC, né? Tem o NTSB que investiga acidentes de transporte, e aqui no Brasil nós temos a ANP. A ANP cuida de toda essa parte da indústria do óleo, gás e biocombustíveis, vai desde lá da exploração até o posto, né? E aí o que a gente pode pensar? Nós temos uma certa dificuldade com relação a formar um banco de dados de falha. Nós temos problemas de mensuração desses incidentes. Então, por que a gente não faz, como indústria rodoviária organizada, a gente não tem uma coisa similar ao CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos? Ele é ligado ao Ministério da Defesa, né, que no caso é executivo, mas ele é reconhecido internacionalmente para fazer investigação. Vamos dizer, tem lá a FAA, tem outros nos outros países, e o CENIPA, ele trabalha de igual para igual. Então, uma segunda proposta, primeiro o glossário, uma segunda proposta. O CETEDUT pode vir a ter uma gerência certificada para investigação de acidentes. Como é que nós vamos investigar isso? A gente pode procurar um protocolo, vamos dizer, tem o da OSHA, tem o do HSE do Reino Unido, tem o da DuPont, que é realmente muito boa em termos de acidentes assim da indústria, é muito bom. Ou então a gente desenvolver no país. Aí uma pergunta que cabe, né, é o seguinte: puxa vida, mas o CETEDUT, ele funciona, é uma organização que é amparada por operadores de dutos. Não tem problema. Eu tenho aqui na audiência uns colegas meus que são auditores do IBP, para certificação de SPI. O IBP, o que é? Ele é uma organização da indústria de óleo, gás e biocombustíveis e que tem operadores diversos, de dutos e outras instalações, refinarias, instalações industriais, plataformas. E, ao mesmo tempo, dentro do IBP existe uma gerência de certificação acreditada pelo Inmetro e internacionalmente pelo International Accreditation Forum, que tem isenção completa de interesses para avaliar o serviço próprio de inspeção dos membros do IBP. E não há nenhum
problema de conflito de interesse ou coisa parecida. Então, é uma coisa que pode ser utilizada. E aí eu lembro de ontem, na posse do André França, no CTDUT, ele falou, uma iniciativa que nós estamos querendo fazer é criar que o CTDUT seja um depositário de amostras de acidentes, de defeitos de dutos. Então, olha que oportunidade interessante de, ao mesmo tempo que se investiga acidentes, depois nós vamos ter, vamos dizer assim, ali no próprio CTDUT, amostras do defeito que levou a um acidente que foi investigado. Tá? Bom, adiante. Vamos passar para o SGO. O SGSO, né? Desculpe. Ele tem uma construção interessantíssima. Ele começou em 2001, logo depois daqueles grandes acidentes com dutos que nós tivemos aqui no Brasil, 2000 e 2001, né? E foi maturando, né? E chegou em 2007, ele foi publicado. E aí, o que eu fiz? Eu fui olhar nessas normas, né, que eram reações da indústria do petróleo, né, dutoviária, né, a grandes acidentes, né, e fui comparar com as práticas de gestão do SGSO. E aí, olhando os capítulos, né, os itens dessas normas, eu fui procurando associar com as práticas de gestão. Tá? Então, começa aqui, depois aqui a parte de cultura, e depois aqui parte de processo e coisa assim. Bom, tá ok. Aí, depois a gente vai olhar o regulamento técnico de sistema de gestão, de gerenciamento de segurança de sistemas submarinos, né? Comparando, então, o SGSO, que são as práticas de gestão, com o SGSS, eu fui procurando agrupar em três grandes grupos, né? De aspectos que eram contidos, né? Temas comuns nesses requisitos, né? Então, o primeiro que aparece aqui é liderança. Lembre-se da liderança lá daqueles acidentes, né? Pessoal também e gestão, tá? Mais adiante, tá? Tem um grupo aqui de 4 práticas, né, que estão afetas à parte física da nossa instalação. Isso aqui pode ser a plataforma, pode ser o duto, pode ser a refinaria. Tá? Isso aqui é basicamente a mesma coisa. Então, a gente teria lá a instalação física e também ligada à tecnologia para a gente construir e avaliar a qualidade e avaliar o estado estrutural deles. E tem um outro grupo, né, das práticas, né, mais 4 práticas, que elas estão ligadas à parte operacional, né? Como é que eu vou fazer quando tiver uma emergência? Como é que eu vou operar? O que eu faço quando eu tenho mudança, né, na operação, trabalho seguro? Então, eu procurei agrupar nesses 3 grandes temas, né? Então, isso aqui foi o SGSO e o SGSS. Podia ser o SGSI para planta industrial, é a mesma coisa. Uma coisa que não sei se vocês podem já perceber, mas é uma coisa assim que fatalmente vai acontecer, é o seguinte, a integridade, né, a parte da segurança, a preservação do meio ambiente, ela vem diretamente dessas práticas de SMS, de SGSO. Aquilo ali é o fundamento, e dali aquilo se manifesta, vamos dizer assim,
nas instalações e no comportamento e na organização. Tá? Então, como a nossa audiência hoje, né, ela é composta majoritariamente de pessoal jovem, tá? E nós estamos atravessando um momento interessantíssimo no país para a nossa indústria de óleo e gás e dutoviária, tá? Independente desse evento agora do Covid, tá? Então, o que acontece? Muitos de vocês vão trabalhar, se é que já não estão trabalhando, em novas empresas entrantes, que vêm de fora e adquiriram participação ou se tornaram operadores, né, de dutos, de plataformas, né? Então, eles vão se adequar, né, porque aquilo ali funcionava para uma empresa, agora, de repente, funciona para outra. Muitos de vocês também vão ser contratados, se é que já não foram, por novas empresas, até brasileiras, que estão em função dessa transição e desregulamentação e desinvestimento, né, de instalações maduras, campos maduros, instalações maduras, vocês vão, de repente, ser contratados para operarem instalações maduras que pertenceram outrora para de outras empresas, né? Então, é importante que se tenha em mente um plano de ação para a gente se adequar, certo? Então, aqui é proposto, vamos dizer assim, uma estruturação de um projeto, isso aqui na realidade nada mais é do que um projeto, né? Onde tem 5 pontos principais, né? O processo, a equipe, a abrangência, cronograma e gestão. Então, no processo, é importante, primeiro, que se entenda o conteúdo, tem que ter um nivelamento, saber o que é, o que o SGSO pede, o que o SGSS pede, o que o RTDT pede, o que o RTSGI pede, para eu saber o que é. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Aí, depois que eu tenho esse nivelamento, eu vou fazer o diagnóstico. A minha instalação, como é que ela está em relação a esse processo, a esse conteúdo, né? O que eu preciso fazer, os requisitos. E em função desse diagnóstico que eu tenho, eu vou definir um escopo. Bom, para poder me adequar a esses regulamentos, né? Eu vou ter um escopo, tenho que fazer isso e aquilo. Preciso de uma equipe. Geralmente é bom que tenha pelo menos uma parte dela dedicada, com dedicação exclusiva. Dependendo do tamanho da empresa, talvez vá ter gente da sede e ter gente das unidades, né? Então, forma uma equipe já com nivelamento, né? E com competência para poder levar em avante essa adequação. E aí a abrangência, né? Desse escopo aqui, eu vou desdobrar em várias coisas. Talvez eu tenha que eliminar certos procedimentos, certas práticas que fazia antigamente que não servem mais, tá? Vou elaborar novos procedimentos, vou atualizar procedimentos, né? Depois desses procedimentos, eu vou ter que treinar as pessoas que vão utilizá-los, né? E também tenho que ver, nesse escopo, o que eu tenho que fazer nas instalações. Talvez eu tenha que instalar novos elementos críticos de segurança operacional, que antigamente o meu sistema funcionava, mas na realidade, para atender hoje os requisitos de gerenciamento de integridade e dos regulamentos, talvez não sejam mais suficientes, ou o risco, se eu for avaliar o risco, eu vou ver, meu Deus do céu, eu não posso mais operar com essa instalação desse jeito, eu vou ter que fazer uma mudança na minha instalação. Desculpe. Bom, então, talvez eu tenha que fazer adaptações nessas minhas instalações. Preciso de um cronograma. É claro que não é bom atacar tudo de uma vez só, é preferível pegar e selecionar uma parte pequena para eu poder treinar melhor e ver o desempenho, como eu vou desenvolver, e depois
com o êxito nessa fase piloto, eu vou ter até motivação para engajar o pessoal numa adequação total. E gestão. Sem gestão... Opa. Mexeu alguma coisa ou não? Alô? Tá no mesmo slide, é isso? Não, é que aqui a tela... Deu. Você tinha criado um link? Não, tá bom. Beleza, agora foi. Bom, gestão é fundamental. Então, precisa se estabelecer indicadores, metas, fazer análise crítica para ver o acompanhamento e auditorias. Bom, aí, então, passado isso, né, os regulamentos, tá, voltamos para o processo de gestão de gerenciamento de integridade. Vou chamar agora PGI, tá? Então, na realidade, aqui, usando essa figura do Dr. Alan Murray, né, é um processo contínuo onde eu tenho um PDCA. Eu tenho ameaças, analiso o risco, mitigo o risco, previno o risco e monitoro o risco. Tá? Aí o seguinte, voltando então à situação do novo mercado, dos novos entrantes, das novas operações. Como é que o operador vai implementar um plano de gerenciamento de integridade, né, para dutos submarinos e atender essas diretrizes ao mesmo tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou procurar tratar da parte das instalações de tecnologia, com liderança pessoal e gestão, práticas operacionais, eu vou usar um arcabouço de normas, procedimentos, análise de testes, fazer análise de risco, inspeção e monitoramento. Com isso, eu vou ter, ao mesmo tempo, PGI, estou me adequando aos regulamentos SGSO, SGSS. Bom, qual o objetivo do PGI? A gente sabe que dinheiro é um recurso limitado, tá? Então, é o seguinte, eu preciso, com determinado limite de orçamento, eu preciso manter e operar, né? E para que eu faço isso? Para oferecer segurança, preservação ambiental e confiabilidade operacional, certo? Essa segurança é para o público, para os empregados e contratados. E aí as consequências de ter um PGI, né? Eu tenho baixos custos operacionais, por quê? Porque eu não deixo a minha planta, não perco o controle dos mecanismos de falha que estão no meu duto, certo? Eles estão sempre controlados, tá? E eu não tenho acidentes, então eu não tenho impactos financeiros, certo? E aí o seguinte, se eu tiver uma condição muito boa da minha instalação, eu posso até aumentar a minha receita, porque eu posso, aumentando a demanda, eu posso trabalhar até transportando mais óleo, mais gás, tá? E é claro que quando não se tem acidente, tem-se uma boa imagem de companhia. Desse processo, desde 2000, a gente foi trabalhando nessa construção do PGI, né? E a gente viu duas coisas que temos no PGI. Ele é um processo técnico e um processo gerencial. Técnico é fácil. O que é o técnico? Eu vou acompanhar o estado real do meu duto submarino frente às premissas de projeto ou um código de avaliação de resistência estrutural. Teve uma corrosão, vou olhar ver o tamanho daquilo e quanto aquilo impacta na minha resistência estrutural, lá com o ASME B31.G, R-Streng, ou algum amassamento, vou olhar no PIDAM, coisa parecida. Agora, a parte difícil, tá? E eu acho que a maior parte de vocês vão trabalhar e vão gastar mais esforços no desempenho do trabalho de vocês na parte gerencial. O que é essa parte gerencial? É uma coordenação de ações junto à operação, que dá o dinheiro, né, que traz a receita, é o órgão fim. Mas para quê?
são ações para inspecionar, para monitorar, para manutenir, para reparar. E isso tudo, apesar de perturbar, né, a operação e consumir recursos, eles têm um objetivo, que é manter a disponibilidade operacional com segurança e preservação ambiental. Tá? Então, é uma parte que é muito difícil e que consome o maior tempo do pessoal da engenharia nas empresas. O PGI, ele tem ele abrange, né, o ciclo de vida inteiro do duto, do projeto à desativação. Tá? Aqui eu vou mostrar uma figura aqui do fluxograma, que a gente bolou aqui, vamos dizer, uma coisa esquemática, né, com as fases do PGI. Coleta de dados, segmentação, identificação, avaliação de risco, mitigação se necessário. Aí, vamos dizer assim, considerando que o duto não tinha nada, ou então é um duto novo, eu vou aqui nessa parte, eu mexo no projeto do duto, né? E aí defino, para já, quando o duto entrar em operação, defino procedimentos, análise, teste, inspeção e monitoramento. Pois não? Tá. Então, temos essas fases aqui, né? Até aqui, vamos dizer, seria um duto que não tem nada, ou então um duto novo. Tá? Então, eu mexo aqui no projeto. Depois, então, quando o duto entrar em operação, eu tenho essa estratégia com esses 4 pilares aqui. Aí vou recebendo os resultados, né, dessa estratégia e avalio o risco e depois reavalio a estratégia. Então, voltando, deixa eu parar de compartilhar. Bom, então, na coleta de dados, e aqui de novo para a audiência, para o pessoal que for trabalhar em empresas que comprou instalação madura, isso aqui é uma atividade terrível, penosa, tá? Porque, às vezes, de tudo isso aqui que você deveria ter informação, você vai ter só uma folha de A4 com os dados do duto. O projeto que foi utilizado, norma de projeto, o material, um API X42 ou 60 e nada mais. Então, é muito importante que você, ao começar a trabalhar, que você procure ter mais dados possível, tá? E formar um prontuário, seja físico, seja eletrônico, digital. Tá? Aí, segmenta-se o duto. Tá? Então, começa lá do lançador, tem a parte de piping, aqui tem uma coisa que é importante para quem for construir novos dutos em cima de plataforma. Por favor, não utiliza mais o código de piping entre o lançador até o riser. Usa código de duto, porque tu vai gastar menos material, menos peso e a tua inspeção vai ser muito mais tranquila, tá bom? Depois tem o riser, tem equipamento, tem o trecho flow e vai até, por exemplo, o shore approach. E aí, como é que eu vou segmentar o meu duto? Vou segmentar em áreas de alta consequência, o trecho que está em cima da plataforma. Se eu tenho o meu duto passa num lugar que está havendo atividade de perfuração, então pode ter muito problema de atividade naval, vamos dizer assim, barcos, transporte de material, comando. Em água rasa isso é pior ainda, porque além de dropped objects, ainda pode ser que tenha o duto pode ser alcançado por um ferro de um barco ao ancorar, né? Sentido da corrente, vamos dizer assim, se vazar, pode ir para a terra ou pode ir para alto mar. Claro que a gente não quer vazar, que vaze, mas de qualquer forma, a gente tem que entender onde que está se metendo. Numa área ambientalmente sensível, por exemplo, Abrolhos, ali no fundo da Baía de Todos os Santos, no fundo da Baía de Guanabara, lá em São Sebastião, né, próximo dos centros urbanos, Búzios, Rio de Janeiro, né, Salvador mesmo, né. Por exemplo, se tem um determinado sistema e tem um tramo, um ramal que tem mais produção, é claro que você vai segmentar com maior cuidado e dar prioridade para aquele que dá mais produção, né? São coisas assim.
E aí, uniformidade de mecanismo de falha, mecanismo predominante, instabilidade do solo, vamos dizer, tem pontos, vamos dizer assim, que nós temos escorregamento de maciços dentro do fundo do mar, que pode até gerar tsunami, tá? Bom, aqui então, olhando esquematicamente essa segmentação, né? Aí, para cada segmento, eu vou procurar identificar as ameaças e mecanismos de falha, tá? Então, ação geotécnica, ação de terceiros, ação termodinâmica, corrosão interna e externa, vão livre, via EV, tá? E o mecanismo de falha é aquilo que vai atacar o meu duto, tá? Uma ação é uma coisa que vai atacar o meu duto. Agora, quando o ataque ele é vitorioso, eu tenho um modo de falha. Então, eu vou ter lá ruptura, vazamento, amassamento, ruptura por fadiga. Então, essas coisas também precisam ser, vamos dizer assim, nesse banco de dados, nessa iniciativa do próprio YPP, de ter um banco de dados de falhas, né? É importante que a gente utilize uma nomenclatura que seja clara, né? O que é o Gaudi, o que é a cava, o que é a moça, tudo direitinho. E a gente pode utilizar até uma norma, a 14224, que é uma norma de confiabilidade da ISO. Ela tem uma nomenclatura bastante interessante. Bom, segmentado, conhecidos os modos, os mecanismos de falha, eu posso avaliar o risco, né? Então, está tolerável, eu tenho lá uma sistemática, avalio, está ok, está ok. Não está ok, eu vou fazer a mitigação e volto novamente aqui. Bom, então, isso como se fosse a primeira vez que eu estou pegando o duto, vou implantar o PGI, ou então é um duto novo que eu estou fazendo isso. Então, dessa preparação toda, eu vou criar uma estratégia que compõe-se basicamente de procedimentos, análise de teste, plano de inspeção e monitoramento. Procedimentos. Vai definir, deixar escrito, formalizado, como é que se faz uma partida, como é que é uma parada, como é que é a operação em regime, o que tem que ser verificado, né? Como é que eu vou fazer a inspeção? Tem todo lá um procedimento para fazer inspeção, por PIG, direitinho, tem normas que amparam para fazer isso. Monitoramento, análise de teste, manutenção e reparo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: maior fonte mundial de acidentes em qualquer instalação são as partidas. E não é a partida inicial de um duto novo, de uma planta nova. Geralmente, depois de uma parada, quando vai partir uma planta ou um duto, a probabilidade de acontecer acidente é muito grande, muito grande. Então, temos que sempre tomar cuidado e observar, estudar basicamente esses procedimentos para evitar que a gente não perceba um cenário que possa levar a um acidente. Análise e teste. Então, o que se faz? Análise de fluido, assim, que é uma coisa que na parte de petróleo e de gás está sempre sendo feito, vamos dizer, para o processo lá da produção, mas também é importante para nós, do duto, contaminantes, né? Bactérias, ácidos orgânicos, por exemplo, naftênicos, né? Bactéria redutora sulfato, bactéria anaeróbica heterotrófica, o BSW, salinidade, viscosidade, densidade e coisa mais. Aqui eu coloquei TOG, né? pH da água. Imaginem que, como eu estou tratando aqui de uma estratégia de PGI, e ela serve, vamos dizer assim, do duto nascendo no projeto e pode ir até o descomissionamento. Se eu estou descomissionando, né, eu vou preparar um procedimento que vai ser aprovado pelo órgão ambiental e pelo regulador, e, de repente, eu preciso fazer análise, né, de como é que quando eu estou limpando esse duto antes de descomissionar, para ver aqui o TOG,
a água, se eu verificar inundado, se eu vou colocar, se eu vou precisar botar bactericida e inibidor. Então, isso aqui se aplica, vamos dizer assim, para as várias fases da vida do duto. Inspeção visual aérea, ping instrumentado, aqui para dutos não pigáveis e que a gente é o terror de qualquer operador, um teste hidrostático, é uma coisa assim que, além de custo, é um impacto ambiental violento, é uma barbaridade. Então, procurar sempre tornar os nossos pigs, nossos dutos pigáveis, ou utilizar novas tecnologias para a gente conseguir pigar, mesmo tendo obstrução, restrição de diâmetro até 60%, coisa parecida, tá? Temos que usar também novas tecnologias robóticas, inspeção residente continuada, por exemplo, ultrassom, ondas guiadas, né? E sistemas autônomos para, por exemplo, até em shore approach, né? Eu posso utilizar isso, ou então puxar um side scan sonar para ver se eu tenho algum problema de vão livre, né? Ou coisa parecida. Bom, monitoramento, então, a gente tem monitoramento de várias coisas, por exemplo, monitoramento de um SCR ou de um outro riser, eu tenho que ter ver o posicionamento da plataforma, o diagrama de offset, o ângulo de entrada, se for um SCR, a corrente, tensionamento das amarras, que isso vai afetar o meu diagrama de offset. Temperatura e vazão. Temperatura e vazão, pô, meu duto está funcionando lá. Se eu tiver CO2, o CO2, a depender de temperatura e vazão, eu posso ter, sim, corrosão muito agressiva por CO2. Tá? Então, são coisas que a gente precisa fazer. Então, aqui, só para mostrar a complexidade, né, do monitoramento da corrosão interna, você tem dados operacionais, né, que eu estava falando de pressão, vazão e temperatura, né, corrosividade lá com as sondas, o cupons, análise físico-química do fluido, né, do resíduo, né, de ping de limpeza, a inspeção por duto, e vai me dar um sólido controle de corrosão interna. Bom, tenho essa estratégia com essas várias atividades e eu preciso registrá-las, né? Eu tenho que registrar esses dados, essas informações. Então, aqui também eu preciso de ter procedimentos para vamos dizer assim, tanto para cada técnica, como vou registrar esses resultados. Para quê? Para eu poder fazer uma análise, saber como é que eu vou analisar. E uma coisa importante é que a gente não se toca. Isso aqui tem a ver com gestão. A maior parte das empresas utiliza esses sistemas de ERP, né? E aí, para a gestão. Mas, para o meu registro, para o meu relatório, eu uso alguma vez o aplicativo comercial, uma planilha Excel, um formulário do Word, né? Que são facilmente editáveis. Então, eu tenho lá uma programação que é feita no SAP, Meridian, ou outra coisa qualquer, e o meu sistema, eu faço lá o meu relatório de inspeção, meu registro, monitoramento, né? Eu faço num outro aplicativo que é editável, certo? E aí o seguinte, eu preciso, e é bom vocês terem em mente, isso é uma proteção profissional, é uma proteção da empresa, que a gente tenha indelebilidade, ou seja, não edita aquilo que foi colocado lá, tá? Concluiu, está feito, não se mexe mais nele, tá? Então, o que acontece? Quando procurarem sistemas de gestão, ou então se já existe na empresa esse sistema, vamos dizer assim, separado, o que acontece? Quando eu for preparar, vamos dizer, anexar no sistema de gestão o meu relatório, né, o meu registro, que ele seja em PDF. E que, importante, isso dá para resolver até com a TI, que o meu sistema de gestão, ele tenha funcionalidades de log de ação, ou seja, o Mário entrou às 10 horas do dia tal
e fez isso e saiu do sistema a tal hora. E não só esse log de ação ou de autoria, mas tem o log de registro. Então é o seguinte, eu coloquei um PDF lá, que é o relatório da inspeção do PIN instrumentado, ou qualquer que seja. Ah, saiu um erro nesse relatório. Então, vou lá e retiro, cancelo esse relatório. Mas no meu log de registro, na funcionalidade do meu sistema, o que ele faz? Ele permite que eu troque, assinalado que eu troquei, cancelei, mas aquele que eu cancelei continua lá. Então, eu tenho um registro sólido, e bastante fundamentado naquilo que está fazendo. Para quê? Para se evitar problemas quando ocorrem acidentes. Vocês sabem justamente o que tem demonstrado nessas operações que ocorreram nos últimos anos. O que é feito? É feito uma coleta de todos os aplicativos, todos os registros. Então, é preciso que a gente tenha coisas que não são editáveis. Aquilo lá está lá e foi aquilo que aconteceu. É proteção para a empresa contra ilícitos, é proteção nossa contra ilícitos de alguém de fora ou de dentro da empresa, para isso. E mais uma coisa importante, os laudos que a gente emitir têm que ser conclusivos, não podem ser jamais condicionais. Ah, o duto pode operar na condição de projeto, contanto que não sei o quê. Não, está errado. Isso é tiro no pé para a gente, porque se houver uma falha de comunicação, o cara pode operar sem obedecer aquela condição e dá tudo errado. Então, não está correto. Vou discutir rapidamente como é que ele vai poder operar e aí, acertado esse procedimento operacional, essa nova condição, parará, ele vai ser dado o laudo. A partir de agora pode operar e pronto, está acabado. E tenha lá as novas condições. Esses registros e relatórios, esses laudos, né, a gente vai avaliar, vamos dizer assim, o risco desses registros, né? Se não está ok, eu vou criar uma recomendação de inspeção, se for necessário, mitigo o risco ou não. Agora, uma coisa importante aqui é o seguinte, é um processo colateral, ele não aparece naquele fluxograma, mas cada vez que a gente emitir uma recomendação de inspeção, ela não é simplesmente, faça isso, ela envolve um monte de coisas, tá? Então a gente precisa pensar exatamente, refletir bem o que a gente está pedindo para a gente ser mais expedito e voltar ao normal da condição de integridade. Então tem um planejamento, tem que abrir a OS, ordem de serviço, material, contratação de serviço, priorizar na carteira, né? E a programação. Aí a ordem de serviço, né? Dependendo da condição, talvez eu vá ter que fazer um projeto de alteração ou um projeto de um reparo. E aí o seguinte, talvez ao fazer isso eu tenha que avaliar se há risco envolvido, eu tenho que aplicar a gestão da mudança, né? Gestão da mudança e risco e ver novos cenários. Aí depois tem a mobilização. Se o duto for compartilhado, ele opera, ele opera por uma empresa e o destino é outra, tem protocolo de responsabilidade, até a primeira válvula da praia, ele é operado por a responsabilidade é de um, da praia até a planta é de outro, né? Então, quando eu for fazer isso aqui, eu preciso tomar cuidado, comunicar, né? O procedimento mútuo de operação de uma plataforma para outra, para fazer o reparo numa ponta, tem que avisar isso, né? Executa a garantia da qualidade, é importante que tenha registro do serviço que é feito, conclusão, desmobilização, aprovação. Às vezes não é uma coisa, o cara faz a obra, depois o cara vai lá olhar, às vezes tem que ser junto com a pessoa, tá? Está fazendo, vai lá, acompanha
a qualidade da solda, os testes de ensaios não destrutivos, registra, documenta e faz o fechamento da OS. E aí eu consigo recompor a integridade, né? E aí volta de novo, olha, está pronto, vou começar a operar e dar a partida e eu entro em regime. Então, esse é um processo colateral do tempo inteiro que a gente está fazendo. Talvez não tenha essa parte do reparo, tenha só não chegue a impactar a operação, mas isso aqui é o dia a dia das pessoas de PGI. Bom, com os resultados, né, que eu obtenho, avalio o risco e com o passar do tempo, eu vou olhar o seguinte: a minha estratégia está ok? Se eu estou vendo que a corrosão está aumentando, né, o que eu vou fazer? Eu vou intensificar, por exemplo, a minha campanha de monitoramento, o cupom eu vou tirar a cada 90 dias porque eu estou testando um novo inibidor, ou então eu não consigo mexer com os cupons ou com as sondas, eu vou passar PIG em vez de 5 anos, 3 anos, ou então um relaxamento. Não, está tranquilo, não tenho corrosão há várias campanhas, eu vou passar para 7 anos, 10 anos, justificando sempre tecnicamente as mudanças que a gente faz. Tá? Talvez eu tenha que colocar novas técnicas de monitoramento, né? Por exemplo, se eu de repente aparecer o H2S, eu vou ter que começar a monitorar trincas, inspecionar trincas, né? E isso assim. E depois, ao longo do tempo, eu vou sempre aplicando a estratégia e vou reavaliando, e o ciclo sempre se repete. Uma coisa, isso aqui é gestão, tá? Então, é o seguinte, gestão tem que ser avaliada, e aqui entra a liderança de novo, tá? As pessoas reclamam que custa caro passar o PIG, porque mexe na operação, que não sei o quê. Lembrem-se, o fundamento de todo o PGI tem que procurar nos valores da empresa, lá na missão, o que o cara escreveu, quais são as práticas de gestão que ele estabeleceu e publicou, é público para todo mundo. Então, sempre se baseiem nessas práticas de gestão. Se o pessoal disse que ia cuidar da integridade, não adianta o cara ficar reclamando do dinheiro. A gente, claro que não vai gastar dinheiro à toa, mas nós precisamos cuidar efetivamente, fazer o que precisa ser feito. E isso é o seguinte, a gente já viu lá nos acidentes o que acontece quando não é feito aquilo que se diz que faz, né? Então, para uma boa liderança, uma boa gestão, a gente precisa ter indicadores, né? Os mais comuns, né, o troço basicão, é cumprimento da programação de inspeção, aquela gestão, vou fazer inspeção aqui, aquilo, aquilo lá, e o atendimento às recomendações de inspeção. A gente tem padronizado os prazos, né, mais imediatos e mais longos até a parada. As metas, né, elas só vão ser normais a partir de 90% e 99%, principalmente se os nossos dutos forem NR13, tá? A gente não pode bobear. Tem lá índices bem altos, indicadores bem altos que são exigidos, tá? E análise crítica. Se é uma coisa que a alta administração reclama que gasta, é importante que ela acompanhe e ela veja onde está sendo gasto e os benefícios que estão sendo trazidos e o retorno que isso está trazendo. Bom, acabou.